E aí, pessoal, que felicidade estar com vocês na nossa aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos. Meu nome é Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com a Helena, ó, tá aqui juntinho de mim. A gente vai vindo com as aulas cada vez mais acessibilidade a todos os nossos estudantes. Então, a nossa aula de hoje, ela é uma continuação da nossa aula passada. Caso você tenha perdido, se você quiser tirar alguma dúvida, quiser aprofundar, você pode voltar. Estão todas aqui no nosso canal de YouTube. Você coloca Educa Recife, EJA, né? EJA, História, e aí vão ter todas as aulas de História que a gente fez, não só ao longo desse ano, mas também do ano passado. Então, estamos continuando. Nesse nosso mês de novembro, a gente vem trabalhando cada vez mais o Dia da Consciência Negra, falar sobre ações afirmativas, falar a respeito da importância de leis como a 10.639, que fala da história da África e também dos povos indígenas brasileiros. Então, pessoal, é muito, muito importante que a gente fique citando, que a gente fique falando, justamente porque a gente se esquece de que o Brasil, ele foi fundado não apenas por brancos e brancas europeus, mas também por indígenas que já habitavam aqui o país e por pessoas negras. Então, o título da nossa aula é justamente esse, Nossas Raízes. Vamos começar a nossa aula. Vocês sabem que eu sempre começo com uma reflexão. Hoje é com uma frase dessa mulher maravilhosa, Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada, né? E até agora não se achou nenhum culpado nem culpada, não se foi condenado. Então, Marielle Franco, ela diz o seguinte: para que a discussão se amplie, é fundamental compreender que estamos em um lugar de tratamento diferente. É preciso reconhecer o racismo. Então, gente, a gente poder pensar, reconhecer o racismo não é uma coisa fácil, tá? Porque, às vezes, aquele racismo é tão entranhado, é tão aquele racisminho, e que tem gente que comenta, ah, mas isso hoje em dia é racismo? Sempre foi, tá? Só que não se discutia antes. Então, cada vez mais, a gente não basta, numa sociedade como a brasileira, a gente não ser racista. A gente também tem que ser antirracista. E essas discussões têm que estar presentes cada vez mais nas escolas. Então, falar a respeito dessas nossas raízes, eu pensei em trazer justamente o nosso estado, né? Falar de Pernambuco. Vejam aí essa imagem. Essa imagem é uma ilustração de um grande pintor da época chamado Rugendas. Ele pintou esse quadro entre 1822 e 1825 e ele se chama Venda em Recife, Pernambuco. Olhem essa imagem com atenção. A gente consegue até reconhecer, né? Esse prédio, como muitos que a gente vê em Recife, Antigo, em Olinda, né? É dessa estética, esses prédios eram feitos assim como são em Portugal. Mas vejam as pessoas. A maioria das pessoas que estão pintadas nesse quadro são pessoas negras. Porque a fundação do estado de Pernambuco, como teve essa economia da cana-de-açúcar muito forte, Pernambuco foi o estado mais rico do Brasil durante décadas e séculos. Quem é que trabalhava nessa cana-de-açúcar? Eram justamente as pessoas que vieram escravizadas, gente. Então, além do que Recife é uma cidade portuária, é uma cidade que veio do porto. Então, essas pessoas escravizadas, trazidas para o Brasil, às vezes se fala muito de África, fala um tema assim geral, como se a África fosse uma coisa só, mas não é, pessoal, é um continente com mais de 50 países, né? Então, vejam aí esse mapa. As pessoas que vieram para o Brasil são pessoas de regiões distintas da África. Então, aí, no número 1, está aí Angola. Número 2, acompanha aí, ó, o Costa do Ouro, que agora é chamado de Golfo do Benin, e depois é o Golfo do Biafra. Atualmente é o Golfo de Biafra, tá? Número 3, lá em cima, ó, Serra Leoa. Número 4, Moçambique. Vieram de outros locais? Vieram de muitos outros locais. Mas foram esses especialmente, tá? Então, essas pessoas negras, elas não foram vindas da África apenas. São de regiões diferentes, tinham línguas diferentes, culturas diferentes, formas de acreditar diferentes, tá? E aqui em Pernambuco, então, muitas e muitas pessoas foram escravizadas vindas de Moçambique. Então, esses elementos da cultura negra que fazem parte do nosso cotidiano são muitos. Vai desde festas, como que faz parte dessas festas, né?
manifestações culturais como o maracatu, alimentos como o acarajé, as religiões de matriz africana e até alguns elementos culturais da matriz africana. Tudo isso está presente em nosso dia a dia, só que muitas vezes é levado por um racismo, um preconceito muito forte. E a gente tem que combater isso. Cada pessoa acredita no que lhe faz bem, cada pessoa acredita no que faz sentido para ela. E uma religião não é mais importante do que a outra, tá, gente? A sua forma de fé, ou até você não ter nenhum tipo de religião, não lhe faz uma pessoa melhor ou pior do que as outras, certo? Então, esses elementos da cultura negra que fazem parte do nosso dia a dia são muitos e muitos, justamente porque fazem parte das nossas raízes. E daí eu deixo para vocês essa sugestão de atividade. Lembram que eu disse, né, que a gente vai dialogar, a gente vai debater cada vez mais, justamente para ter essa postura antirracista. Quais os elementos da cultura negra que você identifica em nosso cotidiano? Eu trouxe só 3, né? Trouxe a manifestação cultural como o maracatu, trouxe a religiosidade, trouxe os alimentos, mas tem muitos outros. A gente pode falar de músicas, podemos falar de cores, de palavras e etc. Tem muita e muita coisa. Então vamos trazer cada vez mais, vamos debater temas a respeito disso, que são temas assim super importantes e que a gente se recorde que a nossa raiz, a gente enquanto povo brasileiro, é também formada por indígenas, por pessoas negras e por pessoas brancas, tá bom? Um abraço, gente!